Aqui. Bom dia, todos me ouvem bem? Sim. Sim. Sim, sim. Em 30 segundos entramos no ar. Tá certo. Tá, já estão comigo aqui o professor Jean e o professor José Pedro. Sim. Agora... Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui na Unisui FM neste 21 de março. Eu vou começar fazendo aqui um pedido de desculpas a quem vai nos acompanhar através do YouTube, porque em função do temporal, internet reduzida em vários locais e nós temos convidados que estão online e vão ficar só com o som, sem a imagem, para tentar evitar problemas técnicos ao longo dessa nossa transmissão. Dito isso, vamos falar do tema da semana aqui no Rizoma. A humanidade, ao longo de sua história, nunca mostrou ser muito sensata ou inteligente em suas decisões, tanto na macro como nas micro-relações. Guerras, violência gratuita, perseguições, extremismos podem ser citados aqui como exemplos destas, abre aspas, idiotices. Porém, havia ao menos aparentemente uma busca por uma evolução através do conhecimento e da educação. Ao que parece, algo mudou nesse caminho, ou ao menos uma impressão disso. Da industrialização cultural através dos meios de comunicação de massa ao discurso raso nas redes sociais, vivemos quase um culto à ignorância. Uma sociedade onde pensar, refletir, buscar o conhecimento é quase um assinte. A falta de diálogos, as bolhas de pensamento, a ausência de espaços para a troca de ideias, tudo isso traz a pergunta na sociedade contemporânea. Estamos nos tornando mais idiotas ou vivemos a era da idiotização? E para essa conversa aqui, vamos apresentar os nossos convidados. Everton Rodrigo Santos, professor cientista político, professor do programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. Pauline Neusling Fraga, publicitária, doutora em comunicação midiática pela Universidade Federal de Santa Maria, docente da Universidade Franciscana. Karine Medina, psicóloga e mestranda em Educação nas Ciências da Unijuí. Professor José Pedro Buffler, professor aqui da casa, doutor em Educação pela URGS, graduado em Filosofia e Estudos Sociais. E Jean Ruschel, professor de Filosofia e Sociologia do Totem em Juiz, Santa Rosa e Colégio
tota em Cruz Alta e doutorando em Educação nas Ciências da Unijuí. Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Rizoma Temático no ar. Eu vou começar aqui com o professor José Pedro, convidado aqui da casa. Professor, passa muito, a gente até falou aqui fora do ar, que a humanidade nunca foi conhecida, e não estamos aqui chamando os outros de idiotas, mas nos incluindo nesse termo de idiotas aqui, no sentido de ignorar, tomar decisões, uma falta de sensatez. E eu queria que a gente começasse explorando justamente esse termo, né, idiota, para a gente poder contextualizar por que, se é que estamos nos tornando mais idiotas. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom dia, Douglas. Bom dia, demais convidados. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para conversarmos sobre este tema, que é um tema que diz respeito ao mundo contemporâneo, né? E que afeta sobremaneira as nossas ordens políticas. Tá? Talvez uma questão que a gente possa aprofundar um pouquinho mais adiante. Mas a questão idiota, ela vem justamente a partir de uma experiência política como ela acontecia na Grécia Antiga. Então, o cidadão, o homem político, era aquele que estava envolvido e a par das questões da vida pública, né? E quem era o idiota? Aquele que não tinha conhecimento ou ignorava o que se passava no âmbito da vida pública. Então, ele era considerado idiota, né? Alguém de quem se deveria ter pena por não estar sabendo das coisas que estão acontecendo, né? Então, não tem esse sentido propriamente pejorativo, né? Por ocasião da criação do termo, né, do estabelecimento desse termo, de idiotes, né? Claro que com o tempo ele acabou tendo um sentido pejorativo, até porque para os gregos, né, a vida política era absolutamente fundamental. Era tudo, né? Para ter uma vida importante. Então, quem se recusasse a estar de alguma forma vinculado à ordem e à vida política, ao saber dela, deveria ser uma pessoa desprezada, né? Exatamente por esse caráter de idiotice, né? Em si mesmado, que tem apenas a si mesmo como referência para suas vidas. Professor Everton Rodrigo Santos, seja bem-vindo aqui, vou chamá-lo para a conversa, porque eu acho que passa muito também pelas expressões políticas, esse culto à idiotização, uma falta talvez de líderes que busquem o outro lado, que mostrem um outro caminho, através do conhecimento. Estou falando de líderes políticos, né? Expressões políticas que nos levem para outros caminhos. Passa, na sua opinião, realmente por isso, por uma falta de uma liderança positiva nesse sentido de buscar o conhecimento como caminhos para a humanidade? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia a todos, aos convidados que estão aqui presentes, a Pauline Fraga, a Karine Medina, ao professor José Pedro agora, e ao Jean também. É um grande prazer estar aqui, né? A Universidade Fevale está se fazer presente nessa mesa de debates aqui, né? Primeiramente, queria dizer que a explanação do professor José Pedro acho que dá conta aí dessa discussão bastante contemporânea, né? Sobre a questão da idiotice, né? Normalmente a gente leva a ideia de idiota no sentido pejorativo, e o professor José Pedro resgatou aí o sentido grego, né, do termo, no sentido da pessoa que não faz parte da ágora, não faz parte da cidadania, né? Eu lembro de uma outra frase de um grande jornalista brasileiro que dizia, né, o Nelson Rodrigues: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, né? E é são o que nós... muitos, né? São muitos, né? Justamente são muitos, né? E aqui, evidentemente, a gente não está levando para o lado pejorativo da agressão a uma pessoa, mas justamente por esse fenômeno que nós estamos assistindo, né, no mundo todo, e particularmente no Brasil, que é justamente as pessoas estão migrando das suas fontes de informação, né, dos veículos tradicionais, como jornal, rádio, televisão, estão migrando gradativamente para a internet.
Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado WVS, né, World Value Survey, Pesquisa Mundial de Valores, que cobre 90% do globo terrestre. A gente faz pesquisas de opinião no mundo todo, e esse ano, particularmente, estaremos fazendo pesquisas no Brasil. E o que as nossas pesquisas têm indicado é justamente isso, né? O fato das pessoas terem se afastado do jornalismo profissional, né? Não assistem mais rádio, televisão, ou seja, há um declínio, né? dessas, digamos assim, mídias tradicionais, e as pessoas estão se alimentando cada vez mais dessas mídias alternativas que não têm uma regulamentação, que não têm um controle de qualidade, e que, portanto, as pessoas vivem naquilo que nós chamamos de câmara de eco, né? Ou seja, se alimentam em bolhas de desinformação, ou o que comumente nós chamamos de fake news, né? E, portanto, acabam ficando em termos circulares, né? De conectando desinformação com mais desinformação. E isso acaba tendo um impacto sobre o tecido político, né? Sobre as escolhas das nossas lideranças, sobre a crença nas nossas instituições políticas, né? Uma completa descrença, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na última pesquisa do WVS, nós encontramos que 72% dos brasileiros disseram que não confiam nas eleições. 72%. Tá? 40%, por exemplo, disseram que os votos não são contabilizados de forma correta. E assim sucessivamente, né? Ou seja, nós temos uma série de dados que depois a gente pode discutir aqui na rádio, melhor, né? Mostrando o quanto as instituições, digamos assim, tradicionais da democracia liberal estão sendo desacreditadas. E quando essas instituições são desacreditadas também, né, a própria vida em sociedade se torna precária, né? Se torna temerária, né? Justamente pelo fato de que nós somos animais simbólicos, né? Nós acreditamos em coisas que não existem na natureza e que nos fazem cooperar. Então, esse é o grande problema que nós vivemos hoje, uma descrença generalizada das instituições que governam os nossos comportamentos, as nossas ações. Muito bem. Professora Karine, professora Pauline aqui, seja bem-vinda ao Rizoma. Eu brinco muito aqui que vira e mexe em cada tema que a gente trata, a mídia tem uma parcela de culpa. Eu vou chegar agora e lhe perguntar a parcela de culpa da mídia nesse tema, na questão dessa idiotização. Estou falando aqui a mídia porque às vezes puxa parâmetros para baixo em termos de conhecimento, de cultura geral. Tem realmente essa parcela de culpa, na sua opinião, a mídia? E, por outro lado, como a mídia pode tentar reverter esse processo de idiotização? Como disse o professor Everton, por exemplo, da questão das fake news, seriam hoje consulta frequente de boa parte da população. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, agradeço muito o convite. Bom dia, colegas de debate, de conversa, de bate-papo hoje aqui. Então, não tem uma parcela, tem um parcelão, eu diria, de responsabilidade. Eu sempre digo isso. É um parcelaço. Então, assim, gente, eu tenho minha formação toda em comunicação, né, desde a graduação em Publicidade e Propaganda, e depois o mestrado e doutorado na área de comunicação. Então, eu me debruço sobre essa temática há bastante tempo, e meus trabalhos de pesquisa, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre foram pela perspectiva crítica, né, da escola crítica. Então, o que seria, né, a escola crítica de pensamento, uma das teorias da comunicação? É a gente entender que os meios de comunicação têm influência, e boa parte dessa influência, sim, é nociva, né, no sentido de que os veículos de comunicação que sustentam, que são as empresas jurídicas, né, dos meios de comunicação de massa, eles são empresas, eles precisam ganhar dinheiro, né? Então, nesse objetivo, quanto mais idiotas, melhor. E aí, nossa, né, alguém da comunicação falando sobre isso, sim, mas eu tenho muitos pares, né, na nossa área, e eu sou muito orgulhosa, assim, de trabalhar sempre com essa perspectiva crítica, porque é muito necessária, inclusive na formação dos adolescentes, né, porque os nossos alunos na graduação são bastante adolescentes, entram com 18, 19 anos, às vezes com 17, então, justamente, eu acabo indo muito para essas disciplinas no curso de ética e legislação publicitária, comportamento de consumo, né. Quando eu li o tema da nossa discussão aqui hoje, né, eu me lembrei de uma frase que certamente, né, acredito que todo mundo aqui conheça, que é do personagem do Tom Hanks, em Forrest Gump, que ele fala: idiota é quem faz idiotice.
E aí eu pergunto, quem não faz idiotice? Então, de forma geral, todos e todas somos idiotas por ignorar assuntos, né? A gente tem uma capacidade cognitiva abrangente, mas a gente não usufrui dela, a gente não exercita ela, a gente não se apropria dela como deveria, né? E aí é multifatorial, essa idiotice coletiva, ela é multifatorial, acho que é bem importante, mas sim acredito que os meios de comunicação, né, puxando para a minha área de conhecimento, que os meios de comunicação têm uma forte influência nisso, porque as empresas, os meios de comunicação, as pessoas confundem muito as coisas, têm um olhar, às vezes, assim como existe um olhar mais apocalíptico, também existe um olhar meio ingênuo, né, e um olhar também conveniente, que é achar que os meios de comunicação e a produção de conteúdo, claro que hoje a gente consome muito em mídias sociais, mas a produção de conteúdo em geral, seja em jornal, né, em televisão, em cinema e tal, o cinema ainda tem, né, um braço mais estendido para o aspecto da arte, assim, mas basicamente são empresas que precisam de dinheiro, sem dinheiro, elas não são projetos sociais, elas não são ONG, elas não são movimentos coletivos, movimentos sociais, então elas precisam de dinheiro. E, eu sempre falo isso em sala de aula, a publicidade, ela não quer que as pessoas pensem. A publicidade não é feita para as pessoas serem mais racionais, para instigar a racionalidade, o raciocínio crítico, né? Por quê? Porque se a gente instigar isso, as pessoas não vão comprar o que elas compram. A gente não teria nem a metade da metade da metade dos objetos que a gente tem em casa, né? Por que eu preciso de 20 calças? Não preciso, tenho 2 pernas, né? Não preciso. A gente não precisa dessa quantidade. Então, a sociedade de consumo tem como princípio, basicamente, trabalhar com as emoções humanas. E eu sempre falo isso, né, que eu acho que é uma maneira bem fácil de entender, que é mais ou menos uma gangorra, né? O discurso publicitário, ele vem alimentando a questão do emocional, nos provocando emocionalmente, principalmente, né, às vezes para consumo de impulso, e é aquele lance, né? Se a gente tem o nosso emocional sendo elevado, estimulado, o racional baixa. É um processo, né, de oposição, né? Então, para a gente manter a sociedade de consumo, a gente precisa, assim, que as pessoas pensem menos. É diferente da propaganda, uma propaganda de causa, né? Ela, sim, a propaganda, ela nos provoca a pensar, né, até pela origem do termo e tudo mais. A publicidade comercial, ela precisa que a gente tenha o nosso estado crítico, de certa forma, anestesiado, para que a gente se permita e se entenda dentro da coletividade, envolvido por esses milhões de estímulos diários, desde a hora que a gente abre os olhos e pega o smartphone. Então as pessoas, mas eu estou consumindo informação, por exemplo. Mas eu estou aqui visitando um site, um blog, um canal, né, no YouTube, ou um perfil de TikTok, de Instagram, que fala sobre decoração. Mas você, conscientemente, está enxergando só ali o conteúdo de decoração, por exemplo. Mas junto desse conteúdo e por trás desse conteúdo tem muita publicidade, muito marketing, porque a gente, né, a maior parte das pessoas, né, talvez não se dê por conta, mas a gente não paga para ter muitos desses serviços de acesso à informação. E quem é que paga? A gente paga com os nossos dados e a gente paga com a nossa atenção. A nossa atenção é a moeda de troca. E para que o consumo, ele continue, né, ele nos tome boa parte da nossa atenção, a gente precisa baixar o nosso nível de racionalidade, o nosso senso crítico, né? Então, falando sobre isso, assim, a perspectiva, né, você me perguntou ali no final, a última questão, existe uma perspectiva de que os meios de comunicação venham a se preocupar mais com isso, com as implicações, ou entregar. Não, um pouco do conteúdo de uma TV, por exemplo, aberta, o pouco do conteúdo mais construtivo que ela tem é por imposição de questão de agências reguladoras do conteúdo da comunicação. E ainda assim, ela tenta desviar o tempo todo disso, né? Então, quando alguém fala, nossa, mas no Big Brother Brasil, ele traz a pauta, talvez, né, algumas temáticas, como o racismo, ou como o feminismo, que talvez algumas pessoas não acessariam. Gente, essa é um engodo enorme. Essa discussão é profunda, e não teria, né, como a gente abordar tudo que implica nisso, mas é uma boa embalagem e o conteúdo é vazio, né? Então, quando você acha que um Big Brother tem a capacidade de discutir racismo, não, ele não tem. Ele vai muito na superfície e ele vai, né, levar aquele assunto mais ou menos para um lado ou para o outro, se isso gerar audiência, ponto.
E até porque ali, né, professora, não tem nenhum especialista falando ou com dados, né, subsidiado de alguma informação, eles só levantam o assunto. Exato, ele não para, né, o entretenimento para fazer uma discussão na profundidade que ela precisaria. Pô, racismo estrutural no Brasil é um assunto pesado, denso, isso nunca vai vender. Se a gente discutir quase 400 anos, né, de sistema escravagista no Brasil, a gente não vende nada, nem pipoca. Não tem como vender. É pesado, é denso, dói, dá culpa, né, provoca um monte de dissonância cognitiva, abre um monte de ferida emocional nas pessoas, não tem como discutir, realmente não é o melhor espaço. O melhor espaço seria, por exemplo, a escola. Aí vem a questão também do Estado, como é que o Estado orienta isso, que tipo de conteúdo são trabalhados. Então, muitas vezes a gente percebe que a gente tem uma formação maravilhosa para nos tornarmos excelentes consumidores. Essa nossa formação como consumidores é excelente. Todo mundo sabe consumir. Todo mundo sabe ser excelente consumidor. Agora, ter um olhar crítico, uma noção de cidadania, né, da minha relação com o todo, do quanto eu posso, né, provocar alguma mudança, fazer parte de uma mudança social. E, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, olha quantos anos existe TV no Brasil, até hoje não existe um código de ética da televisão brasileira. Se nem a TV tem código de ética, o que resta para a internet? O que resta para a mídia social? Né? Então, alguns países estão discutindo isso, a União Europeia é um conjunto de países que estão preocupados com a questão da legislação, né? Se eu não me engano, agora foi votado no Estado americano, não me recordo qual, a questão de não permitir que menores, acho que de 16 anos, tenham acesso a criar perfil em mídia social, né? Então, tem escolas proibindo o uso de smartphone, entrada de smartphone na escola, isso não no Brasil, né? Então, a gente está ainda tateando, não sabendo como lidar com isso, porque existe uma força muito, né, poderosa que quer que os nossos jovens e crianças e os adultos e todo mundo, e cada vez mais cedo, a gente acesse muito, né, que é essa vida do entretenimento, porque quando é entretenimento, quando é engraçadinho, a embalagem é engraçadinha, a embalagem é de entretenimento, de diversão, as pessoas não enxergam a ameaça mais profunda que tem ali. Exatamente. Que é praticamente, né, então, assim... Eu já falei bastante, eu não sei se vocês vamos trocar ideia, né, com os colegas aqui. Eu vou chamar a professora Pauline, a Karine Medina aqui para a conversa, porque você toca num ponto muito fundamental. Nossa saúde mental já é muito frágil, somos bombardeados por informações, enfim, já tratamos, inclusive, aqui no Rizoma diversas vezes da saúde mental. E a Karine Medina, que é psicóloga e mestrando em educação aqui nas ciências da Unisvi, pode nos dar um olhar também nesse sentido de que a mídia nos bombardeia, aproveitando dessa fragilidade emocional. Agora, Karine, como é que a gente pode nos proteger e proteger essa nova geração que acessa cada vez mais cedo esse universo de informações sem limites e passa realmente por aí também essa questão da idiotização, o ataque ao nosso emocional frágil? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, no que concerne a psicologia, né, a gente vai estar sempre muito preocupado em observar as consequências, né, dessas questões. Então, hoje, o que a gente observa, né, quando a gente fala de saúde mental, é realmente uma piora, né, tanto nas relações humanas, né, que estão mais frágeis, assim, por conta desse excesso de virtualidade, quanto da própria saúde mental das pessoas, né, então a gente vem aí cada vez mais observando um quadro, né, de depressões, de ansiedades, muitas vezes causadas por esse excesso de telas, né, e a psicologia, ela não vai estar, né, preocupada em criar métricas para a gente avaliar necessariamente se hoje a gente está se hoje a gente é mais idiota do que antigamente, né, como a gente vinha discutindo, a gente vai, inclusive, complementando ali o que o José Pedro dizia no início, né, a própria palavra idiota, ela foi utilizada
posteriormente com a criação dos testes de inteligência, né, em que uma das classificações que você recebia a partir desse teste de QI era a de idiota, né, então você era idiota ou você era imbecil, que também é uma palavra que a gente utiliza hoje como uma conotação negativa, né, ou você era débil mental, né, ou normal. E aí, o que a gente observa hoje, né, quando a gente fala essa pergunta, né, quando a gente se faz essa pergunta, né, estamos nos tornando idiotas? Como uma boa psicóloga, eu diria depende, né, que é o clássico, né, de todo psicólogo, depende, né, isso porque a gente vai ter muitas variáveis e a gente vai ter que observar todas elas com muita cautela, né, porque o que a gente observa também hoje, né, quando a gente fala de saúde mental, é a busca incessante, assim, por um diagnóstico, né, então é muito comum a gente observar especialistas, pessoas que se dizem especialistas, dando diagnóstico, né, de graça, digamos assim, né, em vídeos de 15 segundos, em vídeos de 20, 30 segundos aí, e esse consumo, né, desenfreado aí de informações, tanto relacionadas à saúde mental, ao bem-estar, enfim, decoração, como a colega falava, isso também vende, né, isso vende medicamento, vende soluções mágicas, né, para alívio da angústia, né, então o que a gente observa também hoje, assim, esse excesso de telas causando muita angústia, causando muita ansiedade, muitas vezes nas crianças, né, crianças ali de 2, 3 anos de idade, que começam a usar telas e que começam a apresentar problemas, né, de convivência social, de ansiedade, depressão. Então, a gente não tem, né, hoje uma solução mágica para todos esses problemas, né, mas eu acho que o principal que a gente tem que estar aberto, né, assim, a justamente olhar para isso, né, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, da gente olhar e, por exemplo, observar quanto tempo de tela a gente dedica por dia, né, hoje uma pessoa, um adulto, no mínimo 2, 3, 4 horas, né, de tela por dia, e o que a gente está consumindo, né, nessas telas que a gente tanto utiliza hoje. A gente vai ter, né, algumas discussões que, por exemplo, tratam se a gente estaria mais informado ou menos informado hoje, né, a gente tem um acesso à informação muito mais rápido, muito maior, né, mas a qualidade dessas informações também, elas se tornaram um problema, porque hoje qualquer um pode se dizer especialista, né, em saúde mental, por exemplo, e ficar dando dicas aí na internet de como a gente deveria cuidar da nossa saúde, de como a gente deveria fazer assim ou assado. Não é minha intenção aqui dizer para vocês como vocês devem lidar, né, com a saúde mental de vocês. Acho que esse é um espaço de diálogo, assim, e troca, né, para a gente poder refletir justamente sobre essas questões, mas eu acredito que um grande ponto, assim, que a gente tem hoje, que tem levantado bastante a discussão, quais são as consequências, assim, desse excesso, né, de telas, porque o que a gente observa hoje é justamente essa dificuldade de se desconectar, né, dessa tela. A gente até tem um termo, vocês já devem ter ouvido falar, que é a FOMO, né, que é o medo de estar perdendo algo. E aí a pessoa passa o tempo todo conectada, porque ela não pode perder informação, né, ela não pode perder o que está acontecendo lá na cidade dela, ou enfim, no país, ou enfim, com aquele artista que ela gosta muito, e isso vai ter um efeito muito, muito significativo na saúde mental, né, porque você imagina como hoje, né, a gente passando aqui por uma situação temporal, a internet está fragilizada, né, também, e a gente também acaba ficando um pouco perdido, assim, né, bom, o que eu vou fazer, a internet não está funcionando, como que eu vou conversar com o pessoal, como que eu vou trabalhar, como que eu vou
Me conectar. Exatamente, olhar as minhas redes sociais, né, saber o que está acontecendo no mundo, e isso vai gerando aí uma angústia, né? Então, nesse sentido, assim, a psicologia ela vai estar muito pautada em observar, né, as consequências aí desses excessos, porque hoje o que a gente observa é justamente isso, esse excesso causando aí consequências muito, muito graves mesmo na saúde mental das pessoas, né? Pois é. Professor Gia, seja bem-vindo aqui. A gente já tratou de alguns temas que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando sobre nos tornando idiotas, né? E a gente, de novo, se inclui nisso, né? Para deixar bem claro para todo mundo que não estamos colocando os outros na posição de idiotas, mas e sim colocando toda a humanidade, né, nesse quesito. Mas há retrocessos aqui. Por exemplo, o terraplanismo, outros movimentos nesse sentido, por isso que a gente chamou de culto à ignorância. Isso é falta também, na sua opinião, como professor de filosofia e sociologia, de uma ausência, de uma reflexão? A gente tem nas redes sociais cada vez vídeos mais curtos que impedem qualquer possibilidade de refletir. O WhatsApp tem a velocidade 2, a gente não quer ouvir as pessoas, muito menos fazer uma reflexão sobre o que as pessoas dizem. Então, existe, na sua opinião, uma ausência dessa reflexão, e isso também tem a ver com o que a professora Karine agora fala da nossa saúde emocional? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Douglas, bom dia aos ouvintes, aos colegas, né? Obrigado pelo convite novamente, né? Acho que uma vez por ano a gente aparece por aqui, né? Pelo menos, né? Fazendo uma visita. Sim, Douglas, eu acredito que sim, há essa questão da ausência da reflexão, né? E conforme, bem, os colegas vinham falando, né, eu fui também pensando aqui, algumas questões, assim, que dizem respeito à escola, eu acho que são fundamentais, né, pois pensar, uma palavra que me ficou na cabeça quando vocês falavam sobre todo esse dinamismo das coisas, né, então, basicamente pensando sobre como essas coisas funcionam. Eu tinha notado algumas coisas, mas, né, acho que todo mundo já deu conta disso, questão do conteúdo, né, de como ele é produzido, de como as informações circulam, ele necessariamente vai ser mais reduzido para poder vender, né, a gente sabe disso, então é uma crítica já antiga, na verdade, né, já vem de tempo. E até conversava antes com o professor José Pedro, né, o próprio fato de nós estarmos discutindo essa temática agora, nesse momento, se nós estivéssemos sendo balizados apenas por uma questão comercial, seria perder tempo, né? O que nós estamos fazendo aqui? Tipo, por que eu vou discutir isso se isso vai contra a lógica, né? Uma rádio discutir isso. Exatamente, do ponto de vista comercial seria um absurdo, né? Mas do ponto de vista educacional, pensando na escola, pensando num dever, assim, do professor e tudo mais, pensando por esse lado, primeiro, que bom que na escola a gente não trabalha necessariamente com informação, né? Não é isso, não é informação, não é nesse sentido, não é um conteúdo embalado, assim, né? Mas tem que haver um cuidado muito grande. Eu lembro, pós-pandemia, até um programa que gravamos aqui, e uma das discussões que, enfim, que até hoje está em pauta, é sobre qual o rumo da educação e das coisas no geral, assim, após a pandemia, né? Pela informatização, pelas tecnologias. E eu percebo que muitas vezes a escola está comprando cada vez mais o discurso de que é assim que são as coisas, né? Esse é o dinamismo, é tudo rápido mesmo, então a gente também tem que seguir no mesmo jogo. Eu acho que aí que está o ponto, né? O professor tem que ser um youtuber ali, né? Eu acho que aí que a gente vai precisar fazer o que a gente deveria para fazer, proporcionar o mínimo dessa reflexividade que tu me perguntou, seria justamente o professor, a escola, ser o ponto de calmaria no meio disso. Porque a escola ela tem uma especificidade, ela não trabalha necessariamente na lógica do mercado, mesmo escolas que poderiam estar sendo empresas, vamos dizer assim, né, do particular. Então, nós teríamos que reduzir esse ritmo, na verdade, ser justamente o chato para aquele adolescente, para aquela criança, né, representar esse papel da pausa, vamos com calma, né, vamos diminuir esse ritmo, porque aí sim a gente consegue construir referências comuns, ou, né, trabalhar referências comuns, porque voltando lá no nosso, na etimologia da palavra, bem trazida pelo professor, o idiota é aquele que não tem referências da vida pública, né? Ou seja, aquele que não tem referências comuns para se balizar e dar opiniões, enfim,
E como que a gente trabalha isso na escola? Certamente não é com vídeos de 15 segundos, né? Claro, eu tô exagerando, né? Mas não é, eu creio que não é dentro dessa dinâmica que a gente faria isso, construiria essa reflexividade, vamos dizer assim. Pois é, professor José Pedro, é óbvio que a gente tem que passar pela questão da educação, esse que a gente está chamando de culto, a idiotização aqui, palavra até ruim de dizer. O que se pode fazer nessa sociedade que a gente está colocando aqui? Todos os convidados trazem vários pontos fundamentais para a discussão, mas dentro desse contexto, o que a educação deveria fazer para evitar ou travar esse processo de idiotização? Bem, eu gostaria de fazer um gancho ali com a menção a frase do Milor Fernandes, feita pelo Everton, né? Os idiotas vão vencer não pela sua inteligência, mas pelo fato de serem maioria. Eu estou colocando isso como contraponto do trabalho da educação, né? E foi o Everton que também disse que nós somos seres simbólicos. Então, o que significa seres simbólicos? Que o nosso coletivo, ele não está estabelecido pela natureza, pela genética. Então, nós precisamos constituir os parâmetros da vida coletiva, né? E esses precisam ser comuns, intersubjetivamente construídos. Na filosofia, a gente até diz, precisamos de objetivações, né? Não no sentido de uma objetividade absoluta, mas algo que nos concerne, que articula a vida. Então, a educação é sempre no sentido de fazer com que as pessoas tenham referências comuns. Pode ser na ciência, a partir de alguma determinada disciplina. Por exemplo, nós temos a matemática como uma referência comum. No momento em que eu começar a somar 1 mais 1 igual a 3, eu vou ter problemas, né? Então, todo o trabalho da educação, da escola, é no sentido de produzir um lastro, né, que articule as pessoas, né? E que significa que a gente possa ter um rumo mais ou menos comum, né? Possa ter alguma solidariedade na convivência humana. O que nós estamos constatando aqui, por esse fenômeno que nós chamamos de idiotização, né, é mais ou menos a celebração daquela frase de que cada um fala o que lhe der na telha, né, o que pensar, né, o que lhe der na cabeça, e escuta o que lhe aprouver, né? Quer dizer, você não faz vida comum, você nem na sua família você consegue conviver. A Terra é redonda? Não, é a tua opinião que ela é redonda. Cada um com sua digníssima opinião, né? Tá? Então, o que caracteriza o espaço da escola, o espaço da educação? É justamente o espaço em que alguma opinião, ou alguma informação, algum dado, tem uma qualidade maior, né? Digamos assim, que é da ciência, que é do cientista, que é de toda uma tradição. Não que seja um dado, uma informação, uma opinião, um conhecimento que não pudesse ser questionado, mas nós precisamos de uma certa estabilidade, né? Como todas as ciências, elas precisam ter um paradigma seu, uma referência sua, e assim a sociedade também precisa ter referências. Então, esse é o trabalho da educação, é um trabalho que vai numa lógica um tanto distinta, né? O professor que quer fazer um teatro para os seus alunos dificilmente consegue chamar eles para o raciocínio, né? Para a concentração. Então, a aula, ela apresenta um plano de trabalho, um conjunto de conceitos, alguma referência, que é uma coisa difícil, né? E talvez o grande trabalho hoje em dia é conseguir que, em meio a essa dinâmica, assim, baseada na diversão, no lúdico, daquilo que cai no gosto imediato, a escola continuar pautando o seu trabalho nesse convite, né, de fazer com que o aluno compareça com o seu pensamento, com sua capacidade crítica, com sua capacidade de raciocínio, e vá assimilando, né, determinadas noções em sentido congruente com as noções públicas, né,
compartilhadas pela vida pública. Professor Everton, como já foi dito aqui pela professora Pauline, há muito interesse, né, da mídia nessa idiotização, mas também há interesses maiores, e de novo eu vou pegar à frente de questões políticas, né? O quanto mais idiota, melhor, é muito melhor também para alguns políticos que têm esse interesse aí em função pessoal, interesse pessoal deles, né? Tem, na sua opinião, uma maneira de frear isso? É elevar a questão do conhecimento da população? E tem como a gente fazer isso mediante todo esse contexto social que vivemos, na sua opinião? Claro, sem dúvida nenhuma, né, é possível fazer isso, né, e eu acho que nós todos aqui, claro, somos bastante comprometidos para falar isso, mas a educação é a saída fundamental, né, formar as pessoas, né, não necessariamente informar as pessoas têm informação, né, de sobra na sociedade, mas a gente precisa formar, porque nós somos aqui, enquanto professores, intelectuais, somos formadores. Nesse sentido, só para me permite uma janela, nós, da Universidade Fevale, criamos uma disciplina aqui na faculdade, que se chama Desinformação e Democracia na Era Digital. É uma disciplina que é oferecida para toda a universidade, que visa discutir justamente a questão da desinformação. Nós nos inspiramos no exemplo finlandês, na Finlândia, que é uma parceira da Universidade Fevale, eles têm, desde o ensino fundamental, já disciplinas educando os alunos de como consumir informações. E então eu, com uma provocação da Pró-Reitoria de Ensino, resolvi então propor essa disciplina, que ela faz uma grande reflexão sobre a questão da desinformação. Então a gente oferece para toda a universidade, qualquer aluno da medicina, a matemática pode fazer essa disciplina, onde a gente discute lá algumas questões fundamentais que nós estamos discutindo aqui, por exemplo, né? E essa questão, por exemplo, né, que a gente tem visto nessa disciplina é o fato de que, aquilo que eu salientei para vocês, as pessoas estão migrando da imprensa tradicional, do jornalismo profissional, para o jornalismo alternativo. E também muito por conta desta crítica que se fez, que nós fizemos ao longo dos últimos anos, né, à mídia tradicional, que é bem-vinda, etc. e tal, né. Eu me recordo, por exemplo, nos anos 80, eu sou um senhor 50 a mais aqui, né, quase 60 anos, e um dos primeiros livros que eu li na sociologia, os 10 primeiros livros que eu li na sociologia, chama-se Sociologia Crítica, do professor Pedrinho Guareschi. Naquela época, nós queríamos botar abaixo a RBS, nós queríamos botar abaixo a Globo. Hoje eu dou graças a Deus que os meus alunos leiam. 40 anos depois, os meus alunos chegam na sala de aula com informação de WhatsApp, de a tia dele disse não sei o quê, porque tem um boato. Eu digo, por favor, pelo menos leiam. Eu virei um senhorzinho conservador, defendendo a Folha de São Paulo, defendendo um The Economist, né, porque eles leiam informações corretas. Porque há um tempo atrás a gente dizia assim, isso aqui é uma caneta, né? Isso, tudo bem, é uma caneta bonita, uma caneta feia. Hoje não, isso é uma caneta, não, o senhor que está dizendo que é uma caneta, isso é a sua opinião. E aí aquilo que o professor, né, José Pedro disse, né? Ou seja, nós não temos mais consenso sobre o que nós estamos discutindo, né? Porque justamente há uma desinformação completa. Então hoje, né, certa feita, eu chegando do exterior aqui, eu vi no WhatsApp que a mulher do presidente Lula havia morrido. Eu disse, não, isso é fake news, né? Ou seja, eu tive que ir para um jornal tradicional para olhar e verificar se ela tinha morrido ou não, porque hoje em dia a gente, de fato, vive uma completa desinformação, né? Então, nesse sentido, portanto, eu acho que a educação é algo importante, né? As pessoas confundem ter direito à opinião a ter os seus próprios fatos, né? As pessoas acabam tendo, me recordo, eu participei de vários debates de jornais e, por exemplo, fazia a afirmação de que o presidente Lula venceria as eleições presidenciais, né? Por que ele venceria? A partir de um cálculo estatístico que a gente tem, né? A partir de toda uma questão, a possibilidade de ele vencer as eleições. As pessoas me atacavam, me mandavam e-mails dizendo, olha, isso não é verdade, isso é fake news, até depois ocorreu se comprovando a vitória do presidente, como eu havia dito em 2018, que o presidente Bolsonaro ganharia as eleições, ou seja, a minha preocupação não é nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, a minha preocupação é acertar os dados objetivos, eu preciso ter isso. Então, as pessoas perderam a questão da objetividade. Parece que cada um que fala está emitindo a sua opinião, né, sobre um assunto, quando, na verdade, a universidade, a academia, faz análises, né, e não necessariamente uma opinião pessoal, né? Então, se perdeu muito disso, ou seja, o consenso. Eu me lembro só um outro fator importante, eu me lembro de um grande autor, que todo mundo conhece aqui, que é o Yuval Harari, que escreveu Sapiens,
que ele diz assim, nós somos os únicos, os sapiens, né, somos os únicos que acreditamos em coisas que não existem na natureza e que nos fazem cooperar. Ou seja, nós somos os únicos que acreditamos em Deus, nós inventamos os direitos humanos, nós inventamos o ordenamento jurídico. Se tu chegar para um macaco e dizer, macaco, me dá uma banana, porque se tu não der a banana, tu vai para o inferno. O macaco não vai te dar banana, ele vai comer a banana. Agora, eu consigo parar uma pessoa, né? Se eu disser para Pauline, você vai para o inferno se tu continuar me agredindo dessa forma, Pauline vai parar, ou eu vou entrar com uma ação na justiça contra ti. Eu paro ela, porque ela e eu estamos dentro de um consenso. Né? Agora, quando a gente perde esse consenso, quando 40% da população acha que o presidente Lula não foi eleito, aí fica grave, né? Quando um terço da população acha que as urnas eletrônicas, né, não elegeram os deputados, os senadores, né? Cada vez que os meus alunos fazem essa pergunta, eu digo, não, deixa eu fazer uma defesa aqui do Mourão, deixa eu fazer uma defesa do Eduardo Bolsonaro. Eles foram eleitos, sim. Flávio Bolsonaro foi eleito, legitimamente eleito. Lula foi legitimamente eleito. Eles ficam olhando para ti, como assim? Sim, se as urnas eletrônicas funcionam ou não funcionam? Onde é que você viu essa informação? Então, é uma confusão danada na sala de aula. Quando os alunos chegam, eu digo, não, gente, só um pouquinho, peraí. Vamos ter que ver de onde é que vocês tiram essas informações. Assim como eu vou, quando eu estou doente, eu vou ao médico, né? Quando eu preciso de alguma consulta jurídica, eu vou ao advogado. Quando eu preciso de informação, eu vou ao jornalismo, porque na nossa universidade forma jornalistas. Não é sério, não é correto eu procurar outro profissional. Eles, às vezes, não conseguem entender essa lógica. Eles não entendem o jornalismo como uma profissão séria, ser um radialista, entende? Eles colocam no mesmo patamar do que as redes sociais. Esse é o grande problema que eu vejo hoje na sala de aula, nas pesquisas que a gente tem apontado, que há mas o fulano disse isso, mas quem é o fulano? Qual é a formação dele? Qual é o skills dele? Tem doutorado em quê para fazer essa afirmação? Né? Tu disseste agora que ele acabou de fazer uma afirmação em psicologia, mas ele é doutor em qual universidade? Por que entende? Ou seja, as pessoas o mundo ficou plano. Ou seja, tanto faz a opinião do José Pedro, da Karine, da Pauline, do Jean, a nossa opinião aqui tanto faz com a opinião do vizinho, né, do seu condomínio. Então, esse é um grande problema. Eu acho que isso se combate com a educação. Né? Esse é um grande desafio para todos nós. Com absoluta certeza. Professora Pauline, eu achei mais uma culpa da mídia aqui, né, dentro do nosso tema. Eu acho que eu vou achar muitas. Quanto mais procurar, mais vai achar. Que são essas bolhas, né? Se constroem consensos e, às vezes, estapafúrdios consensos. Eu usei o terra plana, que eu acho que é um bom exemplo, né? E fica ali naquela bolha, mas a gente não consegue mais sair da bolha e conversar com outras pessoas. É também a mídia, e passa por ela criar essas bolhas, mas também passa por ela tentar desfazer essas bolhas, porque eu acho que se perdeu um pouco o controle e a própria mídia está sendo refém disso. Então, tem várias questões relacionadas a essa tua pergunta agora, e eu anotei algumas observações em relação ao que os colegas estavam dizendo, né? Então, organizar algumas ideias. A última coisa que eu pensei que seria importante falar é que a gente não está dizendo que as únicas pessoas, né, que podem questionar a sociedade ou ter um olhar mais apurado, mais crítico, somos nós que representamos a academia, né, graduados, pós-graduados, até porque isso é um privilégio imenso num país como o Brasil. Então, não significa que só a gente tem, né, essa, claro, legítima autoridade para falar dentro das nossas áreas de conhecimento, mas a questão é que, quando você aprofunda o estudo numa área, você enxerga algumas questões que quem enxerga só na superficialidade não vai conseguir alcançar, né? Então, com certeza. Outra questão, a gente estar acessando muitas informações não significa, obviamente, informações de qualidade. Tampouco acessar informação significa construção de conhecimento. Então, acessar informação é fácil, né? Eu só ligo o meu smartphone e já estou acessando informação. As informações estão por aí o tempo todo. Agora, transformar informação, conectar informações, comparar informações e aí construir o conhecimento e, se possível, né, colocar ainda mais a bagagem de uma conceituação teórica, comparar perspectivas, porque dentro de uma área não existe consenso.
né? A gente falar sobre o ponto de vista da ciência não significa que a gente não vai errar. A ciência errou ao longo de toda a história, né? Adventos científicos, conceitos são desconstruídos todos os dias. A gente olha para o passado da ciência, como eu falo, né? A gente né, não dá para ser negacionista, você tendo um relativo conhecimento assim, da sociedade, mas também não dá para a gente colocar a ciência num altar, porque a ciência já errou e muito dentro de alguns objetivos. Então, como é que eu vou dizer? A essência da ciência é, inclusive, se questionar o tempo todo, né? Por isso que a gente busca pares e tudo mais. Essa talvez seja a grande virtude, né, da ciência. É a grande virtude, com certeza. Ela mesmo não se coloca num altar, né? E aí a gente poderia ir mais profundamente ainda, o que é a noção de ciência? É branca, é eurocêntrica, sabe, ocidental? A gente poderia ir muito longe nisso. E aí, sobre a construção das bolhas, eu acho que algumas bolhas a gente entra por escolha, né, sei lá, eu vou parar no grupo de WhatsApp, às vezes por uma escolha, eu peço para me incluírem, por exemplo, essa pode ser uma forma de adesão, né, à entrada no grupo, mas os algoritmos estão fazendo o serviço e nos empurrando para bolhas sem a gente ter noção, sem a gente ter consciência. Então, às vezes, a gente começa a acessar uns conteúdos, né, que, obviamente, sustentam, né, e não vão contra aquilo que eu acredito. Então, os algoritmos vão nos empurrando para consumir mais do mesmo, cada vez mais do mesmo, e quando é mais do mesmo, é perigoso, porque a gente perde a capacidade de comparar, de ter parâmetros, e o olhar crítico só nasce da comparação, né? O olhar crítico, ele prescinde de comparações. Então, a gente vive nessas bolhas, sim, a gente se afunda cada vez mais e, com certeza, boa parte disso depende do nosso, né, da nossa vontade. Aliás, boa parte não, a menor parte vai da nossa escolha, mas os algoritmos vão nos empurrando para isso. Outra questão que a gente poderia falar também é o que a gente vive agora, a tal da era da pós-verdade, né? O que é verdade? A gente está perdendo os parâmetros da verdade, né? Então, o que vale mais é a verdade ou parecer verdadeiro? É mais ou menos isso que foi falado agora há pouco, assim, de que a gente consome muito conteúdo de não especialistas falando como especialista. Então, se eu não sou verdade, mas eu pareço ser um especialista, porque a construção do meu discurso, né, eu articulo estratégias comunicacionais que me parecem fazer entender muito daquele assunto, já ganhei like, já ganhei seguidor, né? E aí os nossos parâmetros estão tanto quanto equivocados, porque para nós vale mais, por exemplo, pode ter, sei lá, um cientista que tem uma produção de conteúdo e que, né, publica essa produção de conteúdo num perfil no Instagram, mas que ele não tem, os algoritmos não vão entregar o conteúdo dele porque ele não tem muitos seguidores, por exemplo, né? Então, como é difícil também a gente acessar. Então, a questão é que informações a gente está acessando e como é difícil chegar também a alcançar. Por isso que a gente fala da dificuldade em sala de aula, né? A gente, como professor, de fazer os alunos entenderem que não é porque alguma coisa dá super certo em termos de proporção de seguidores e milhões de seguidores, que aquele é o melhor canal, a melhor fonte de informação para um determinado assunto. Então, a nossa referência não é o conhecimento, mas o número de seguidores, né? Exatamente. Então, assim, nosso parâmetro está equivocado. E aí a juventude que já nasce, né, as gerações mais novas que já nasceram no mundo pautado por essas métricas de mídias sociais, eles não têm esse parâmetro nosso. Então, novamente, a gente volta à escola. Como seria importante que todos os cursos de graduação, ensino médio, fundamental, e isso dá para trabalhar até na pré-escola, tudo em níveis diferentes, trabalhar com, por exemplo, a área da educomunicação, né? O ensino do desenvolvimento da criticidade para o consumo da mídia. Meu Deus, todo mundo consome mídia, todo mundo consome mídia social. Então, como deveria ser importante as escolas tratarem isso como objeto de estudo, né, de ensinamento, da gente conseguir entender os parâmetros que se forma uma notícia, o quanto foi nocivo para a nossa área, por exemplo, né, dos colegas jornalistas, da queda do diploma, o que isso, mas era muito elitizado. Não é por aí, né? Então, como fez diferença hoje qualquer pessoa se intitular jornalista, infelizmente, né? Porque Gilmar Mendes, né? Muitas vezes é só opinião, é o que a gente está falando aqui, opinião por opinião, cada um tem a sua, ou as suas, né? Então,
falta. E essa seleção de conteúdos, se você não tem conhecimento, você não sabe selecionar informação. O conhecimento é a base da seleção da informação. Às vezes nossos alunos chegam em sala de aula com umas pesquisas, com umas fontes assim, meu Deus, como é que chegou até aqui? Como é que não enxerga isso? Mas é a questão, por exemplo, da interpretação de texto, né? No Brasil a gente tem uma fragilidade imensa de interpretação de texto. É um dos países que está, né, pior ranqueado em relação à capacidade mínima, né, de processar uma informação de um parágrafo, entender a mensagem, né? A gente fala do analfabetismo funcional, né? Então, se a pessoa não sabe interpretar a informação, do que vale ter acesso a tanta informação? Se nem lemos, né, professora Pauline, como vamos interpretar textos, né? E eu quero entrar daí num outro ponto aqui com a Karine, que é a questão de que estamos tentando também já pegar carona aqui no poeta, confortavelmente entorpecidos, né? A gente não quer refletir, a gente quer chegar em casa e olhar lá na Netflix o filme, não que nos faça pensar, né? Essa preguiça, estou chamando preguiça intelectual, é culpa também desse ataque emocional pelas múltiplas informações que temos ao longo do dia, e é normal, e como nos defender disso, Karine? Exatamente, né? O que a gente observa hoje em dia é muito isso, assim, né? A pessoa chega do trabalho, então ela diz, olha, não quero pensar, né? Eu vou colocar uma série aqui, eu vou colocar esse filme, vou ficar aqui assistindo até pegar no sono, e amanhã volto ao trabalho e vida que segue, né? Então, a gente vê também, principalmente com as redes sociais, assim, ocupando esse lugar de anestesia, né, fazendo anestesia para esse sujeito, né, que chega muitas vezes cansado já daquela rotina de trabalho, daquela rotina de estudos, e que faz da mídia social uma forma de se anestesiar, né, então, e que muitas vezes vai consumindo isso. A gente sabe que existem vários estudos hoje, né, que falam muito de como esse vídeo, né, de 15, 30 segundos, ele libera muita dopamina, né, e a gente vai o tempo todo, cada vez querendo mais dopamina, então precisa assistir mais vídeo. Então, quando a gente vê, a gente já está horas assistindo a vídeos que a gente nem sabe mais do que, se tu perguntar assim, mas o que tu assistiu agora, antes desse vídeo, a pessoa já nem sabe dizer do que era, né, então, porque ela tá tão anestesiada, assim, que a questão ali é só conseguir um pouquinho de dopamina, né, assim, cada vez mais dopamina. A gente vê, né, a gente vem falando, assim, de como a educação vem fazendo esse papel de resistência, né, de tentar ir contra tudo isso, assim, mas enquanto profissional, né, da área de saúde mental, a gente tem aquela coisa, né, do básico bem feito, né, que é aquela famosa tríade, né, do exercício físico, higiene do sono e alimentação saudável, né, esse é o básico que a gente precisa hoje. E aí, claro, se a gente percebe que não está conseguindo, né, está com dificuldade de se desvincular dessa rede, ou então a gente percebe muitas vezes o pessoal muito cansado, né, não consegue identificar de onde vem tanto cansaço, mas passa aí 2, 3, 4 horas só assistindo vídeo, só assistindo série, né, e não consegue identificar de onde que vem toda essa falta de energia, né. Então, quando a gente percebe que a gente não está bem, né, que a gente não está conseguindo se desvincular disso, que é muito difícil por conta dessa questão da dopamina, a gente busca ajuda, né, mas não buscar ajuda num vídeo de um especialista que vai identificar se você tem TDAH ou não em 15 segundos, né, a gente vai buscar um profissional formado, vai buscar uma terapia, enfim, vai procurar referências daquele profissional também. Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, quando a gente fala de consumo de mídia, né, quem que é esse profissional que eu tô compartilhando, né, a informação? Então, qual que é a minha responsabilidade também quando eu compartilho uma informação, né, desse tipo? Eu acho que a gente tem que se fazer, assim, algumas perguntas, né, e se colocar também como responsável disso tudo, né? Quando a gente compartilha uma informação que a gente não tem certeza, mas a gente compartilha porque achou interessante, porque achou bonito, porque o cara fala muito bem, né? Então,
principal, assim, a questão, né, que a gente poderia pensar para se proteger de tudo isso é justamente fazer esse questionamento, né? O que eu estou consumindo aqui? Quem são essas pessoas que eu estou seguindo, né? Que eu estou acompanhando, enfim, né? Esse seria, assim, um ponto, né? Que a gente poderia levantar aí como uma forma de se proteger também desses excessos. Pois é, eu quero falar justamente dessas referências, professor Jean, porque a gente já teve referência aqui de filósofos, né? Sócrates, Platão, vou citar filósofos para falar da sua área, Confúcio e outros tantos, né? Hoje a gente tem como referências o João lá do YouTube, que se mexe muito bem na frente da câmera, ele tem uma oratória muito legal, ele é legal, ele sabe falar, sabe entrar nos nichos, nas bolhas. Isso também acelera esse processo de idiotização e também torna mais difícil reverter esse processo, na sua opinião? Eu acho que dá para pensar essa tua questão aí a partir do que já foi dito, né, da questão dos estímulos sensoriais, né, que se a gente parar para pensar, chama mais atenção, né, então, nesse sentido, daria para pensar que sim, né, agora, quanto às referências, né, é muito importante isso, né, tipo, pensar a partir de uma ideia de que perdemos as referências comuns, né, porque eu acho que é isso, assim, de novo, né, eu fico pensando pelo que falaram nessa rodada, assim, agora o que ficou para mim é referência, né, referência comum. E a partir daí a gente pode pensar que hoje nós temos muitas informações, né, tá disponível para todo mundo, nossa, nós temos muitas, e de fato temos, né, mas como já foi dito, informação não significa de fato conhecimento, né, ou como é que o Platão vai dizer, né, que opinião não é conhecimento, né, então nós teríamos que pensar a partir daí, né, que nós vamos perdendo essas referências comuns com o passar do tempo, né, a própria ideia ali da pós-modernidade, né, eu destaquei aqui um termo muito forte na filosofia do Derrida, que é a desconstrução, né, então a gente foi desconstruindo muitas coisas, e que bom que algumas coisas são desconstruídas, né, a gente entende, falamos até da ciência, né, como a ciência já também teve, vamos dizer assim, as pessoas usando da ciência cometeram equívocos, né. Então, quer dizer, a desconstrução é interessante, mas nós desconstruímos algumas coisas também que, quem sabe, agora nos prejudicam. Nesse sentido, perdendo as referências, qual é a referência que fica, né? Então, quer dizer, parece que, né, acho que foi o professor Everton que mencionou, né, o mundo ficou, né, plano, assim, no sentido de que tá todo igual, né? Então, a opinião de uma pessoa vale a mesma coisa que o conhecimento, né? Todos têm voz, os idiotas também, né? É interessante que tenham voz, é interessante que todo mundo tenha para opinar, né? É interessante, mas de novo, a gente volta, né? Como que nós podemos opinar, né? É interessante que todo mundo possa opinar sobre questões públicas, isso seria o ideal, né? Mas hoje as pessoas vão opinar sem essas referências, né? Então, a professora Pauline falou, né? O olhar crítico precisa de comparação. A comparação é justamente esse gabarito, esse critério, né? A crítica vem do critério. Então, eu preciso dessa referência novamente, né? De fato, isso gira em torno de criar essas referências comuns, né? E bater nessa tecla, né? De qualquer forma. Porque é a partir daí que eu posso pensar de forma mais crítica. Então, ali o aluno na escola, ou o ex-aluno, enfim, né? Vamos imaginar assim, ele vai ver ali no TikTok uma informação, alguma coisa, ele vai ver lá na internet, ou mesmo ele ouve alguma coisa na rádio, não importa, mas ele vai mobilizar nele, então, não, peraí, o que eu sei disso? Né? O que eu sei que é parecido com isso? Tá, eu conheço que na humanidade se construiu isso, isso e isso, nós temos um consenso, né? Claro que às vezes, né, isso vem automático ali, então, mas ele mobiliza algo que serve de referência para dizer, não, mas isso daí que estão falando me parece estranho. Como que eu vou pensar que aquilo me parece estranho sem referências? Eu preciso primeiro ter uma referência para poder estranhar de alguma forma, né? Senão, qualquer coisa vale, e aí, no discurso de qualquer coisa vale, a gente compra coisas aí que a gente depois pode vir a se arrepender, né, eu acho, então... É verdade. Olha,
infelizmente o tempo já acabou, a gente está inclusive contra a lógica aqui dos vídeos de 2 minutos, de 15 segundos, passamos já 1 hora falando. Eu vou fazer um convite aqui no ar para todos que participaram, porque a gente teve prejuízo aqui, infelizmente não podemos, em função do temporal, mais uma vez repetindo aqui, as imagens, né, com todos os convidados. Então vou propor que a gente faça uma parte 2 desse tema, que ficaram muitas questões em aberto. Se todos aceitarem, a gente repete com os mesmos convidados, num dia que, se tudo der certo, a internet vai estar colaborando e a gente vai poder fazer o programa completo. Pode ser? Então, fazer já o agradecimento aqui ao professor José Pedro, já com o aceite também do convite aqui. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Rizoma da Unijuí FM. Obrigado, Douglas. Me coloca à disposição para uma outra rodada. Com certeza tem muita coisa para nós conversarmos sobre esse tema. Professor Everton, da mesma forma, obrigado pela participação aqui. Já fica o convite aberto também para voltar e seguirmos a parte 2 sobre o tema de hoje. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade aí, também a oportunidade de compartilhar com os colegas, conhecê-los aqui, um grande prazer. Professora Pauline, do mesmo modo, seja bem-vinda para a próxima rodada e agradeço aqui pela participação no programa de hoje. Fico muito grata, acho que é muito pertinente, feliz de participar, né? E a gente precisa aumentar cada vez mais esses canais com discussões que realmente façam as pessoas pelo menos refletir, pelo menos criar novos parâmetros sobre algumas verdades que a gente não quer desapegar, né? Acho que é muito interessante, participe sim. É verdade. Karine, do mesmo modo também, convidada já para o próximo programa, que a gente vai marcar a data aqui, e agradecer pela participação hoje no programa Rizoma. Também, muito obrigado, fico à disposição aí para a gente continuar esse diálogo. Jean, para vir mais de uma vez por ano, né, já fazendo a segunda participação pelo ano de 2024, convidado para o próximo programa e obrigado por hoje aqui dar a sua colaboração também nesse tema que trouxemos nesta quinta-feira chuvosa e com temporal no Rio Grande do Sul. Obrigado, então, Douglas, valeu pelo convite e pelo duplo convite, já aceitamos também, né, porque é nesses movimentos que a gente pode fazer algum enfrentamento a esse dinamismo, essa lógica, né, então é por aí mesmo. Pelo menos um enfrentamento, né? Ficamos por aqui no Rizoma de hoje, que trouxe a idiotização, esse processo de idiotização que o mundo vive e que a gente quer enfrentar com a Rádio Educativa da Unijuí FM e também todos os nossos convidados já se comprometendo a voltar a tratar do assunto. Ficamos por aqui, Rizoma volta na próxima semana. Até lá! Gente...